As portas se fecharam antes mesmo dos brasileiros entrarem na vila. Mães puxaram os filhos para dentro, velhos apagaram lamparinas, crianças foram escondidas em porões frios, porque naquela Itália destruída qualquer uniforme estrangeiro podia significar mais sofrimento. Do lado de fora, botas afundavam na lama e vozes em português ecoavam entre casas quebradas. Os italianos não sabiam quem eram aqueles homens vindos do outro lado do oceano. Tinham medo. Esperavam saque, gritos, violência. Mas então uma criança faminta apareceu na rua. E o que os pracinhas fizeram diante dela mudou tudo. A vila ficava entre montanhas geladas, em uma estrada estreita da linha gótica, onde o inverno parecia ter aprendido a machucar. As casas de pedra estavam rachadas pelos bombardeios. Algumas janelas tinham sido tapadas com tábuas. Outras eram apenas buracos escuros olhando para a rua. A igreja ainda permanecia de pé, mas sem parte do telhado, com bancos quebrados empilhados perto do altar e uma imagem de santo coberta de poeira branca. Era fim de 1944. A guerra ainda não tinha terminado, mas para aquela gente já parecia ter durado uma vida inteira. Os alemães tinham passado por ali exigindo comida, animais, cobertores, informações. Os fascistas tinham vigiado vizinhos, prendido homens, espalhado medo. Depois vieram os bombardeios, as minas nas estradas, a fome, o frio e a notícia de que novas tropas aliadas estavam chegando. Brasileiros. Para muitos italianos da vila, o nome parecia distante demais para ser real. Brasil era uma palavra que vinha de mapas antigos, de histórias de marinheiros, de café, de sol, de florestas. Mas naquele momento, Brasil significava apenas homens armados entrando na aldeia. E homens armados, depois de anos de guerra, eram sempre motivo para esconder as crianças. Helena Rossi fechou a porta de casa com pressa. Tinha 35 anos, rosto magro, olhos fundos, mãos rachadas pelo frio. O marido fora levado meses antes para trabalhar em uma estrada militar e nunca voltou. Ela vivia com 3 filhos, Pietro, de 9 anos, Clara, de 7 e o pequeno Luca, de 4. Quando ouviu o ronco dos caminhões na estrada, Helena mandou os filhos para o porão. Silêncio, sussurrou. Não façam barulho. Pietro quis olhar pela fresta da janela, mas ela puxou o menino pelo braço. Não, ele conhecia aquele tom. Era o tom que a mãe usava quando o medo não podia aparecer no rosto. Do lado de fora, os caminhões pararam na praça pequena. Soldados desceram um a um, cansados, com barro até os joelhos, capacetes molhados, mantas enroladas nos ombros, fuzis pendurados. Falavam entre si em uma língua que os italianos não entendiam totalmente, mas que soava diferente de todas as vozes que já tinham passado por ali. Não era alemão, não era inglês, não era exatamente espanhol, era português. O sargento brasileiro, Raul Azevedo, olhou para a vila e percebeu imediatamente o silêncio. Silêncio demais. Nenhuma criança na rua, nenhum cachorro latindo, nenhuma mulher carregando água, nenhum velho encostado na porta, apenas cortinas se mexendo rápido, sombras atrás de janelas quebradas e a sensação clara de que todos estavam observando, sem querer ser vistos. Raul vinha do interior de São Paulo. Antes da guerra, trabalhava em uma pequena oficina com o pai. Não imaginava que um dia estaria em montanhas italianas, tentando conquistar terreno congelado para empurrar alemães para o norte. Já tinha visto companheiros morrerem, já tinha passado noites em buracos cheios de lama, já tinha aprendido que o frio da Itália entrava no corpo de um jeito que o Brasil nunca ensinara a suportar. Mas havia uma coisa que ainda o incomodava mais do que a artilharia: o olhar dos civis. Aquele olhar de quem já sofreu tanto que não consegue distinguir libertador de ameaça. Estão com medo da gente, disse o soldado Nascimento, parando ao lado dele. Raul assentiu. Depois do que passaram, eu também teria. O capitão ordenou que montassem um pequeno posto de apoio perto da igreja. Era necessário verificar a estrada, procurar minas, garantir que não houvesse alemães escondidos nas casas mais altas e preparar a passagem de comboios. A missão era militar, simples no papel, difícil na realidade, porque cada casa podia esconder uma família, cada estrada podia esconder uma mina, cada gesto errado podia transformar medo em pânico. Os brasileiros se espalharam com cuidado, não chutaram portas, não gritaram com civis invisíveis, não entraram nas casas sem necessidade.
Alguns começaram a retirar pedras da rua para permitir a passagem de um caminhão. Outros examinaram uma ponte pequena sobre um riacho quase congelado. Um pracinha acendeu um cigarro e, ao ver um rosto infantil desaparecer atrás de uma janela, apagou imediatamente, como se tivesse invadido a intimidade de alguém. Dentro de casa, Helena escutava. Esperava barulho de madeira quebrando, esperava risadas agressivas, esperava ordens, mas o que ouviu foi algo estranho. Uma música baixa. Alguém assobiava. Depois, mais tarde, ouviu metal batendo em metal como panela. O cheiro veio pouco depois. Comida quente. Não era muito. Talvez feijão misturado com farinha, talvez caldo improvisado, talvez café. Mas naquele inverno, qualquer cheiro de comida atravessava a parede como milagre. No porão, Luca levantou a cabeça. Mama. Helena colocou o dedo nos lábios. Silêncio. Mas a barriga do menino respondeu antes dele. Um ruído pequeno, doloroso, infantil. Clara abraçou o irmão. Pietro olhou para a mãe com a raiva silenciosa de uma criança que já entende demais. Eles têm comida, ele sussurrou. Helena fechou os olhos. Sim, eles tinham comida, mas soldados com comida podiam ser mais perigosos ainda. Porque quem tem comida em uma guerra decide quem se aproxima, quem espera, quem vive um pouco mais. Ela não deixaria os filhos se arriscarem. Na praça, os brasileiros improvisaram um fogareiro entre duas pedras. A ração era pouca, mas quente. Um caldo grosso borbulhava em uma panela amassada. O soldado Nascimento mexia com uma colher torta, enquanto Geraldo tentava aquecer café em uma lata reaproveitada. Tem criança olhando, disse Geraldo. Raul virou o rosto. Em uma janela quebrada, 2 olhos pequenos desapareceram. Eu vi. Nascimento olhou para a panela. Dá para separar um pouco. Não temos ordem. Também não temos ordem para deixar criança passar fome olhando a gente comer. Raul não respondeu. O problema não era falta de vontade. Era saber onde terminava a ajuda e começava caos. Se chamassem uma criança, viriam 20. Se dessem uma caneca, apareceriam mães desesperadas de todas as casas. Se a distribuição virasse tumulto, alguém podia se ferir, ou pior, os oficiais poderiam proibir qualquer contato. Mas o cheiro já tinha feito o que nenhum anúncio faria. Tinha atravessado o medo. A primeira criança apareceu perto da esquina, quase escondida atrás de uma parede quebrada. Era uma menina pequena, talvez 6 anos, com um lenço escuro na cabeça e um casaco grande demais. Não se aproximou, apenas ficou olhando. Nascimento levantou a concha devagar, como quem mostra que não há perigo. A menina não se mexeu. Então Raul pegou uma caneca de metal, encheu apenas pela metade, deixou sobre uma pedra e se afastou 3 passos. A menina olhou para ele. Olhou para a caneca. Olhou de volta para a rua atrás dela, como se pedisse permissão a alguém invisível. Depois correu, pegou a caneca com as 2 mãos e fugiu. Os brasileiros ficaram imóveis. Nenhum riu, nenhum chamou, nenhum fez gesto brusco. A menina desapareceu dentro de uma casa. Poucos minutos depois voltou, mas dessa vez não estava sozinha. Atrás dela vinha um menino menor, depois outro. Depois uma mulher que tentava fingir que não vinha, apenas acompanhava de longe. Raul sentiu a garganta apertar. Não era uma fila, ainda não. Era uma aproximação de animais feridos. Cada passo pedia desculpa por existir. Ele chamou Nascimento. Coloca mais água. Vai ficar ralo. Melhor ralo para muitos do que grosso para poucos. Nascimento obedeceu. O caldo perdeu força, mas ganhou volume. As crianças se aproximaram devagar. Algumas carregavam latas amassadas. Outras seguravam pedaços de cerâmica como tigelas improvisadas. Uma trazia a tampa de uma panela quebrada. Os olhos estavam fixos na comida, mas os corpos ainda prontos para fugir. Foi nesse momento que Helena percebeu que Luca tinha sumido do porão. O coração dela parou. Subiu as escadas correndo, abriu a porta só o suficiente para olhar e viu o filho no meio da rua, pequeno demais dentro do casaco remendado, caminhando em direção aos brasileiros. Luca, ela sussurrou, desesperada demais para gritar. O menino não ouviu, ou fingiu não ouvir. Ele caminhava como se o cheiro da panela o puxasse. Raul viu a criança antes de todos. Luca era pequeno, muito magro, bochechas fundos, lábios secos. Andava devagar, com as mãos abertas, sem lata, sem caneca, sem nada.
apenas fome. Helena saiu de casa correndo, mas parou no meio da rua quando viu Raul se ajoelhar. O brasileiro tirou sua própria caneca, colocou um pouco de caldo, soprou para esfriar e estendeu ao menino. Luca olhou para o soldado. Não pegou. Talvez por medo. Talvez porque já tivesse aprendido que nada era de graça. Raul apoiou a caneca no chão e empurrou devagar na direção dele. Está tudo bem, disse em português baixo. Luca não entendeu, mas Helena entendeu o tom. Era o mesmo tom que ela usava quando tentava acalmar os filhos durante bombardeios. O menino pegou a caneca. Bebeu rápido demais. Raul ergueu a mão. Devagar, pequeno, devagar. A mãe correu até ele e segurou a caneca, ajudando o filho a beber aos poucos. Quando terminou, Luca encostou a testa no peito dela. Helena olhou para Raul. Por alguns segundos não soube o que fazer. Queria agradecer, mas também queria manter distância. Queria confiar, mas o medo tinha criado raízes. Ela juntou as mãos e murmurou. Grazi. Raul apenas inclinou a cabeça. Brasil, disse ele, apontando para o próprio peito. Helena repetiu com dificuldade. Brasília? Raul sorriu de leve. Brasil. Pietro e Clara apareceram na porta, assustados. Helena fez um gesto para que ficassem, mas Raul já tinha visto os dois. Apontou para a panela e depois para eles, como quem perguntava se também queriam. Pietro deu um passo. Helena quase impediu. Quase. Mas viu Luca segurando a caneca vazia como se fosse tesouro. Viu Clara com os olhos presos no vapor. Viu Pietro tentando fingir que não estava tremendo de fome. Então ela deixou. Naquele instante, uma porta invisível se abriu na vila. Outras mães começaram a sair. Primeiro com vergonha, depois com urgência. Os velhos surgiram apoiados em paus. Crianças que estavam escondidas em porões apareceram com latas, tigelas, mãos vazias. Os brasileiros, que minutos antes eram observados como ameaça, agora estavam cercados por uma multidão silenciosa. Raul percebeu que a panela não bastaria. Geraldo, pega mais água. Nascimento chama o capitão. Diz que tem criança demais. Nascimento olhou para a praça. Ele vai dizer que a ração é da tropa. Então diz para ele vir olhar nos olhos delas antes de repetir isso. O capitão chegou com expressão fechada. Era um homem correto, preocupado com disciplina, com suprimento, com relatório. Parou ao lado do fogareiro e viu a cena. 20, talvez 30 crianças esperando comida rala em latas amassadas. Mães tentando manter ordem. Soldados brasileiros servindo pequenas porções como se estivessem em uma cerimônia sagrada. Quem autorizou isso? Perguntou. Raul ficou em posição. Ninguém, senhor. O capitão olhou para ele. Você sabe que nossas rações são limitadas. Sei, senhor. Sabe que temos patrulha amanhã. Sei, senhor. Sabe que uma vila inteira pode aparecer se continuarmos. Raul respirou fundo. Ela já apareceu, senhor. O capitão desviou os olhos para Helena e Luca. A mãe segurava a criança contra o corpo, mas agora não escondia o rosto. Olhava para os brasileiros com a mistura mais difícil de todas. Medo tentando virar confiança. O capitão ficou calado. Na guerra, há momentos em que uma decisão não cabe em regulamento. Cabe apenas no tipo de homem que você escolhe ser quando ninguém está preparado para mandar. Ele tirou as luvas devagar. Separem uma caixa de ração. Metade agora, metade depois. Crianças primeiro, porções pequenas. E anotem quantas famílias temos aqui. Raul não sorriu, mas os olhos mudaram. Sim, senhor. O capitão se virou para sair, mas parou. E coloquem mais água nesse caldo. Vai precisar render. Naquela tarde, a vila inteira descobriu algo que nenhum panfleto conseguiria explicar. Os brasileiros não tinham vindo para humilhar, não tinham vindo para tomar o pouco que restava, não tinham vindo para assustar crianças. Tinham vindo armados, sim. Tinham vindo cansados, com medo, com fome, com saudade de casa. Mas diante de crianças famintas, abaixavam o fuzil, pegavam a panela e serviam comida. E isso começou a mudar tudo. Helena voltou para casa ao anoitecer, com os 3 filhos alimentados pela primeira vez em dias. Não era uma refeição completa, não era fartura, mas era suficiente para colocar cor mínima no rosto de Luca e aquecer as mãos de Clara. Antes de fechar a porta, ela olhou para a praça. Raul estava ajudando a recolher latas vazias. Nascimento lavava a panela com neve derretida. Geraldo tentava fazer uma criança rir colocando o capacete torto na própria cabeça. Pietro, ao lado da mãe, perguntou: "Eles são maus?"
Helena olhou por muito tempo. Depois respondeu: "Não sei ainda." Mas a voz dela já não carregava a mesma certeza do medo. Naquela noite, pela primeira vez desde que os caminhões chegaram, algumas portas ficaram entreabertas. E da praça, onde antes só havia silêncio, vinha o som baixo de brasileiros conversando ao redor de um fogareiro. Não era o som da guerra terminando, mas era o som de uma confiança começando. Na manhã seguinte, a vila acordou diferente. Ainda havia frio, ainda havia fumaça saindo de casas quebradas, ainda havia medo de minas escondidas nas estradas e de tiros vindos das colinas. Mas alguma coisa tinha mudado no ar. As portas não se abriram completamente, mas já não ficaram trancadas como antes. Cortinas se mexiam com menos pressa, crianças apareciam por alguns segundos nas janelas e não eram imediatamente puxadas para trás. O cheiro da panela voltara. Os brasileiros tinham acendido o fogareiro perto da igreja antes do sol subir por completo. O caldo era simples, mais água do que alimento, mas quente. E naquela guerra, comida quente era quase uma forma de esperança. Raul observava a praça enquanto Nascimento mexia a panela. Havia um cuidado novo nos soldados. Eles não estavam apenas se alimentando, estavam esperando, como se soubessem que, de alguma porta, de algum porão, de alguma fresta escura, viriam olhos pequenos procurando confirmação de que a bondade da tarde anterior não tinha sido engano. A primeira a aparecer foi Clara. Ela segurava uma lata vazia com as duas mãos. Caminhou devagar, olhando para os lados, como se cada passo ainda pudesse ser proibido. Atrás dela veio Pietro. Mais atrás, Helena com Luca no colo. A mãe não se ajoelhou dessa vez. Não implorou. Apenas parou a alguns metros, com a postura de quem ainda carrega medo, mas já consegue ficar de pé diante dele. Raul pegou a concha. Encheu a lata de Clara pela metade. Depois apontou para uma fileira improvisada com pedras no chão, tentando explicar que as crianças deveriam esperar ali. Helena entendeu antes dos outros e começou a orientar as mães em italiano. Falava baixo, mas com firmeza. Quem tinha criança menor ficava na frente. Quem já tinha comido no dia anterior esperava um pouco. Quem estava doente era levado até o soldado brasileiro que chamava o médico. Em menos de uma hora, aquilo que tinha começado como um gesto inesperado virou uma rotina frágil. Crianças primeiro, porções pequenas, água quente, depois pão, depois café para as mães. O capitão apareceu de longe observando tudo. Não disse nada, apenas ficou parado perto da igreja com as mãos atrás das costas. Era um homem treinado para medir munição, distância, combustível e risco. Mas agora havia outra conta diante dos olhos. Quantas crianças cabiam em uma panela antes que a esperança acabasse? E percebeu que aquela também era uma missão. Nos dias seguintes, a vila começou a se aproximar dos brasileiros de maneiras pequenas. Um velho apontou para uma estrada onde alemães tinham deixado minas. Uma professora trouxe uma lista de crianças órfãs. Um padre abriu a sacristia da igreja para guardar cobertores e remédios. Uma mulher ofereceu uma panela maior, amassada, mas ainda útil. Um garoto apareceu com lenha escondida atrás das costas. Entregou a Nascimento e saiu correndo antes de receber agradecimento. A confiança não chegou como bandeira. Chegou como lenha, como informação. Como uma porta que ficava aberta por mais tempo, como uma mãe que deixava o filho caminhar sozinho até a praça. Helena, que no primeiro dia escondera os filhos no porão, agora ajudava a organizar as filas. Ela conhecia cada família, sabia quem tinha bebê, quem tinha velho acamado, quem não se atrevia a sair por vergonha, quem havia perdido documentos no bombardeio. Raul logo percebeu que, sem ela, os brasileiros jamais entenderiam a vila. Ela não falava português. Ele não falava italiano direito. Mesmo assim, os dois começaram a se entender. Helena apontava para uma casa e fazia sinal de doença. Raul chamava o médico. Ela mostrava 2 dedos e apontava para crianças pequenas. Ele separava porções. Ela batia a mão no peito e balançava a cabeça quando alguém tentava pegar mais do que precisava. Raul ria, porque não precisava entender palavras para entender a autoridade de mãe. Mas a guerra ainda estava por perto. No 4º dia, uma explosão ecoou na estrada ao norte. Não foi grande, mas o suficiente para fazer todas as crianças se abaixarem ao mesmo tempo. Luca derrubou a lata. Clara começou a chorar. Pietro correu para perto da mãe.
Os brasileiros pegaram os fuzis por instinto. Um camponês apareceu correndo, gritando em italiano. Helena traduziu aos pedaços, com gestos desesperados. Uma família tentara voltar para casa por um caminho antigo e uma mina explodira perto da ponte. Havia feridos, talvez crianças. Raul não esperou ordem. Pegou 2 soldados, chamou o enfermeiro e correu. A estrada estava coberta de lama congelada. A cada passo, o perigo parecia subir do chão. As minas eram inimigos sem rosto. Não gritavam, não respiravam. Apenas esperavam o peso de um pé. Quando chegaram perto da ponte, viram uma mulher sentada no chão, sangue na testa, segurando um menino que gritava de dor. Outro homem estava deitado mais adiante, consciente, mas preso entre pedras. Não era uma cena de combate, era pior, porque ninguém ali tinha escolhido lutar. O enfermeiro brasileiro foi direto à criança. Raul parou antes da ponte e ergueu a mão. Ninguém pisa fora das marcas. Ele já tinha visto o que uma mina fazia. Já tinha visto botas vazias. Já tinha visto companheiros fortes virarem silêncio em um segundo. Os italianos não entendiam as palavras, mas entenderam o tom. Pararam. Os brasileiros avançaram devagar, marcando o chão, afastando pedras, procurando fios, sinais, terra mexida. Levaram quase 1 hora para retirar todos dali. A mulher ferida foi carregada em uma maca improvisada. O menino recebeu curativo. O homem foi levado nos braços de 2 pracinhas. Quando voltaram à vila, os moradores estavam na praça, todos olhando. Não olharam como no primeiro dia. Não havia mais só medo, havia espanto, porque aqueles soldados poderiam ter dito que a estrada era perigosa demais. Poderiam ter esperado engenheiros, poderiam ter deixado os civis onde estavam. Mas foram. Pisaram no caminho minado para trazer de volta gente que nem conheciam. Naquela noite, Helena apareceu perto do fogareiro, com uma pequena panela de sopa feita com restos de batata e ervas. Era pouco, quase nada. Mas para quem tinha passado dias sem comida, aquilo era um sacrifício enorme. Ela entregou a Raul. Ele tentou recusar. Ela insistiu. Apontou para os soldados brasileiros, depois para as crianças, depois para o próprio coração. Raul aceitou, e naquele momento, a ajuda deixou de ser de um lado só. A vila que antes se escondia começava a dividir também. Os dias foram criando laços estranhos, rápidos, improváveis. Geraldo aprendeu os nomes das crianças e fazia caretas colocando o capacete torto. Nascimento ensinou Pietro a dizer bom dia em português. Clara passou a chamar Raul de Brasiliano Buono, o brasileiro bom. Luca, ainda fraco, seguia a mãe até a praça e sorria quando via a caneca de metal. Os pracinhas ajudaram a consertar parte do telhado da escola. Retiraram escombros da porta da igreja. Carregaram sacos de farinha encontrados em um depósito abandonado. Improvisaram um abrigo com lonas militares para famílias que tinham perdido a casa. O médico examinou crianças com febre. O enfermeiro lavou feridas antigas. Um soldado que antes era barbeiro no Brasil cortou o cabelo de meninos cheios de piolhos e pela primeira vez em semanas ouviu risadas de verdade. Cada gesto parecia pequeno, mas somado aos outros, mudava a vila. Os italianos começaram a entender que aqueles homens não eram santos, nem personagens de lenda. Eram soldados cansados, às vezes irritados, às vezes famintos, às vezes assustados. Alguns choravam escondido quando chegava notícia de companheiro morto. Outros olhavam fotos de família antes de dormir. Muitos tremiam de frio e fingiam que não, mas mesmo assim encontravam força para dividir comida, carregar criança, limpar estrada, proteger casa. Isso, para Helena, era mais poderoso do que qualquer discurso, porque coragem em combate ela já tinha visto em muitos exércitos. Mas coragem para continuar humano, isso era raro. Uma semana depois, veio a ordem de avanço. A unidade brasileira teria que seguir pela estrada norte, deixando a vila para trás. Os alemães recuavam e cada hora importava. O capitão reuniu os homens. Caminhões seriam carregados antes do amanhecer. A cozinha improvisada seria desmontada. Parte das rações ficaria com a vila, sob responsabilidade do padre e de Helena. Quando a notícia se espalhou, a praça encheu em silêncio. Ninguém sabia como se despedir de soldados que tinham chegado como ameaça e agora partiam como proteção. Helena passou a noite preparando um pequeno embrulho. Não tinha quase nada para oferecer.
Um lenço costurado com pedaços de tecido, uma medalhinha religiosa que pertencera ao marido e uma fotografia antiga dos filhos antes da guerra amassar seus rostos. Ao amanhecer, os caminhões estavam prontos. Raul ajustava o equipamento quando Helena se aproximou com Pietro, Clara e Luca. Ela entregou o embrulho. Raul abriu com cuidado, viu o lenço, a medalha e a foto. Por um instante, não conseguiu falar. Helena apontou para ele, depois para os filhos. Ricordare, disse. Lembrar. Raul entendeu. Tirou do bolso uma pequena bandeira do Brasil que carregava dobrada dentro da carteira, junto de uma foto da mãe. Não era oficial, não era grande, não tinha valor material, mas era um pedaço da casa dele. Entregou a Pietro. O menino segurou com as duas mãos. Brasil, disse, com sotaque carregado. Raul sorriu. Brasil. Luca, no colo de Helena, estendeu a mão para tocar o rosto do soldado. Raul se inclinou. O menino encostou os dedos sujos na bochecha dele e riu baixinho. Aquele som derrubou algo dentro do pracinha. Durante meses, ele tinha ouvido morte em tantas formas que quase se esquecia do som de uma criança rindo sem medo. O capitão gritou a ordem de embarque. Os brasileiros subiram nos caminhões. A vila inteira ficou nas portas, nas janelas, na praça. Não houve banda, não houve cerimônia. Apenas mãos levantadas, olhos molhados e um silêncio cheio de coisas que nenhum idioma daria conta de dizer. Quando o caminhão de Raul começou a se mover, Pietro correu alguns passos ao lado, segurando a pequena bandeira brasileira. Raul! Gritou. O pracinha virou. O menino levantou a bandeira. E ali, na estrada enlameada de uma vila italiana que poucos mapas lembrariam, um pedaço do Brasil ficou tremulando nas mãos de uma criança que dias antes se escondia dos brasileiros. Anos passaram. A guerra acabou. A vila foi reconstruída devagar. Primeiro as portas, depois telhados, depois a escola, depois a praça. As crianças cresceram carregando lembranças que pareciam impossíveis de explicar para quem nasceu depois do horror. Pietro nunca esqueceu a caneca quente entregue em silêncio. Clara nunca esqueceu o soldado que fazia caretas para fazê-la rir. Luca, que era pequeno demais para entender tudo, cresceu ouvindo da mãe que um brasileiro ajoelhado salvou sua infância de virar apenas fome. Helena guardou a pequena bandeira do Brasil dentro de uma caixa de madeira. Guardou também o nome de Raul. Quando alguém perguntava por que uma bandeira estrangeira ficava ao lado das lembranças da família, ela respondia: porque houve um tempo em que tivemos medo deles. Depois vimos o que fizeram por nossas crianças. Em 1967, a vila inaugurou uma placa simples perto da igreja reconstruída. Não era um monumento enorme, não tinha estátuas grandiosas. Era apenas uma pedra com inscrições em italiano e português, lembrando os soldados brasileiros que durante a guerra alimentaram crianças, protegeram famílias e ajudaram a devolver esperança àquela comunidade. Raul não pôde voltar. A vida no Brasil era difícil, o dinheiro curto, a saúde já não era a mesma. Mas uma fotografia da cerimônia chegou até ele meses depois. Na imagem, Pietro, agora adulto, segurava a mesma pequena bandeira brasileira. Ao lado dele estavam Clara e Luca. Helena, mais velha, olhava para a câmera com um sorriso sereno. No verso da foto havia uma frase escrita em português cuidadoso: não nos escondemos mais quando ouvimos Brasil. Agora lembramos de comida quente, proteção e amizade. Raul leu a frase sentado à mesa de casa. Passou a mão pelos olhos. A esposa perguntou se estava tudo bem. Ele demorou a responder. Depois disse: às vezes a gente pensa que a guerra só deixa morte, mas de vez em quando ela deixa uma lembrança que salva a gente também. Essa é a parte da história que nem sempre aparece nos livros. Os mapas registram ofensivas, divisões, batalhas, datas e rendições. Dizem onde a FEB avançou, quais montanhas conquistou, quais estradas abriu, quais posições tomou. Tudo isso importa. Tudo isso custou sangue brasileiro. Mas existe outra guerra, mais silenciosa, que também foi travada na Itália. A guerra contra a fome, contra o medo, contra a mentira de que todo soldado armado é incapaz de compaixão. Naquela vila, os italianos se escondiam quando os brasileiros chegaram. Escondiam crianças em porões, fechavam portas, apagavam luzes, prendiam a respiração. Não porque fossem covardes, mas porque a guerra tinha ensinado que sobreviver começava por desconfiar.
E talvez tivessem razão. Até verem o que aqueles homens faziam pelas crianças. Até verem um pracinha ajoelhar para entregar uma caneca quente. Até verem soldados dividirem a própria comida. Até verem brasileiros pisarem em estrada minada para resgatar civis. Até verem que a força de um exército não está apenas na arma que carrega, mas no que decide proteger quando ninguém está obrigando. Foi assim que o medo virou confiança. Foi assim que a desconfiança virou gratidão. Foi assim que um país distante chamado Brasil deixou marcas em aldeias italianas, que décadas depois ainda lembrariam os pracinhas não apenas como soldados que combateram, mas como homens que alimentaram, cuidaram e consolaram. A FEB cruzou o oceano para lutar contra o nazifascismo, mas em muitas vilas venceu também uma batalha que não tinha medalha imediata. A batalha para provar que a humanidade podia sobreviver dentro de um uniforme. E talvez essa seja uma das maiores vitórias dos pracinhas brasileiros, porque qualquer exército pode ocupar uma praça, mas poucos conseguem sair dela deixando crianças acenando, mães agradecendo e uma bandeira estrangeira guardada como símbolo de amizade. Enquanto houver quem conte essas histórias, aqueles fogareiros não se apagarão. A comida quente servida em latas amassadas continuará subindo em vapor pela memória. E a imagem dos brasileiros cercados por crianças italianas famintas continuará dizendo ao mundo que mesmo no inverno mais escuro da guerra, ainda existiram homens capazes de repartir calor.